Você quer ir mais a fundo ali, ele é maravilhoso. Seja muito bem-vindo ao canal. E se você está ansioso para começar na ilustração digital, mas ainda não sabe por onde iniciar, então esse vídeo ele é perfeito para você. Aqui eu vou mostrar as etapas fundamentais para você conseguir dar os seus primeiros passos na ilustração digital. Pronto para começar? Vamos lá! E a grande pergunta é: como eu começo? qual é o primeiro passo? A primeira coisa que você tem que fazer é investir numa ferramenta de trabalho. E a minha primeira recomendação de ferramenta para você investir seriam as mesas digitalizadoras. Tá, mas o que é uma mesa digitalizadora? A mesa digitalizadora nada mais é do que um dispositivo que você conecta no seu computador, no seu laptop, aí no seu Mac. E nesse dispositivo sempre vem com uma caneta onde você vai desenhar, vai ser transferido para a tela do computador simultaneamente. Existem alguns tipos de mesas digitalizadoras. Existem as mais simples de entradas, que elas são excelentes para quem está começando na ilustração, e tem aquelas que tem um display, como se fosse um monitor, e você desenha no próprio monitor. Uma mesa digitalizadora de entrada, uma mesa digitalizadora comum, é basicamente essa aqui. Ela é simples. Essa aqui, no caso, nem existe mais a fabricação dela, ela já saiu de linha, mas ela continua funcionando, ou seja, ela é muito boa. O contra dela é que quando você desenha nas primeiras vezes, você vai achar que você não tem coordenação nenhuma, que você nunca vai conseguir melhorar esse negócio, só tá ficando pior. No início é um tanto desafiador você ter que desenhar numa superfície enquanto você olha para um monitor. Difícil, hein? Mas calma, não precisa se desesperar, não precisa ficar frustrado, porque para se adaptar com essa mesa digitalizadora que é mais simples, levam algumas semanas. Se você praticar bem todo dia e não desanimar, você consegue pegar o esquema dela tranquilamente. E ela é boa para quem tá iniciando, até para artistas que estão mais avançados também. Ela não perde nada em qualidade com outras mesas digitalizadoras mais avançadas. Você consegue levar para onde você quiser. Tá certo que você precisa conectar em algum outro local para ela poder funcionar. E uma outra vantagem que você consegue encontrar dessas mesas digitalizadoras é que você consegue encontrar uma variedade de preços acessíveis, desde os preços mais baratos até mais caros. Então eu recomendo, porque acaba sendo até uma escolha econômica aí. Existe também as mesas digitalizadoras Pen Display. É uma mesa digitalizadora igual àquela que eu mostrei, só que com a vantagem de que ela é como se fosse um monitor. Então você desenha na própria tela. Inclusive, é essa aqui que tá na minha frente. Ela é do tamanho de um monitor, existem de vários tamanhos, de vários valores também. Então, da mesma forma que a outra precisa de uma caneta para funcionar, essa aqui também precisa, só que aqui você consegue desenhar na tela e você enxerga o que está acontecendo. Então a experiência é bem parecida como se você estivesse desenhando num papel. Às vezes, naquela mesa digitalizadora mais simples, você tem que tentar algumas vezes ali para poder acertar exatamente o traço que você quer. As duas mesas, elas conseguem alcançar a mesma qualidade, o mesmo nível de qualidade do serviço, mas o fluxo de trabalho de uma sempre vai acabar sendo melhor do que a outra. Tem gente que prefere a mesa digitalizadora mais simples, tem gente que prefere essa mesa digitalizadora Pen Display. Um ponto negativo da mesa digitalizadora Display, às vezes por ser muito grande, fica desconfortável de você levar para outros lugares, por exemplo, junto com um notebook. Então ela acaba sendo menos portátil e na maioria das vezes muito mais cara do que aquelas outras mesas digitalizadoras. Agora, qual marca eu devo comprar? Vocês conseguem encontrar várias marcas aí no mercado, mas as que eu recomendo são as da Wacom, da Ruion e da XP Pen. E eu não estou sendo paga para fazer propaganda dessas marcas, hein? Estamos falando de dispositivos que você precisa conectar em algum outro local para ele poder funcionar. E provavelmente você está se perguntando: mas e o mouse? Não tem como desenhar com o mouse, ilustrar com o mouse? Bom, ter como? Até tem.
Mas, se você quer trabalhar profissionalmente na área de ilustração digital, eu recomendo realmente você investir em alguma dessas outras ferramentas, porque com essas outras ferramentas você tem mais precisão e controle daquilo que você está fazendo. Quando se trata de uma mesa digitalizadora, você consegue desenhar mais naturalmente. Então os traços, eles conseguem ser mais precisos. Sem contar que as mesas digitalizadoras, elas oferecem sensibilidade à pressão. Quanto mais força ou menos força você colocar ali, o seu traço vai corresponder a isso. Colocou mais força, o traço vai sair mais grosso ou mais forte. Colocou menos força, o seu traço fica mais leve, mais suave. Como aconteceria se a gente estivesse com um lápis e com um papel, que já é um pouco mais difícil de alcançar fazendo com um mouse, porque você não consegue ter esse controle e essa precisão. Então, se você está querendo levar aí a qualidade do seu trabalho, das suas ilustrações e ainda ter um fluxo mais intuitivo de trabalho, é bom realmente você considerar o uso de uma mesa digitalizadora. Uma outra ferramenta incrível que eu recomendaria para quem está querendo entrar no mundo da ilustração digital seria o iPad ou um tablet. Eles são bem semelhantes às mesas digitalizadoras Pen Display. Você também consegue desenhar na própria tela dele, só que com uma vantagem de que você não precisa conectar ele num computador para ele funcionar. Um ponto positivo para eles, porque você pode levar o iPad e o tablet para onde você quiser. Lembrando que os tablets e os iPads, eles também precisam ter a caneta compatível aí com a sua versão para funcionar. Agora que você já viu quais são as ferramentas que você pode utilizar para começar na ilustração digital, você apenas precisa considerar alguns pontos. Se precisa ou não conectar em algum outro dispositivo para funcionar, se você prefere a portabilidade, a flexibilidade ou não, se você prefere telas maiores ou telas menores, tudo isso influencia na decisão da escolha da sua ferramenta. Não adianta nada você ter as ferramentas em mãos, mas não saber onde aplicá-las. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre os programas de ilustração. Eu queria começar com o Krita. O Krita, ele é um programa totalmente gratuito, ele é muito popular entre artistas, tem muitos recursos, ele tem na realidade recursos parecidos com a maioria dos programas de ilustração. Para quem tá começando, é uma ótima opção, para não falar excelente, perfeito para quem tá começando, para quem tá em nível intermediário e até avançado. Então pode baixar sem medo aí e começar a praticar com ele. O segundo programa que eu quero falar é o GIMP. Se você nunca ouviu falar, ele é quase uma cópia do Photoshop. Ele também tem muitos recursos, às vezes pode ser um pouco confuso por ter muitas opções, mas ele também é uma ótima opção e também é totalmente gratuito. Os recursos aí também são gigantescos. Mais um programa para você baixar sem medo nenhum. E o terceiro programa totalmente gratuito que eu queria falar é o Mad Bang Paint Pro. E ele também é muito popular entre os ilustradores. Muita gente faz questão de fazer ilustração só nele, porque ele tem todas as ferramentas profissionais para quem quer ilustrar. Então vai fundo, baixa também, dá uma olhadinha, vê se você consegue se acostumar com a interface. Mas é aquilo que eu falei, a maioria dos programas de ilustração, eles seguem quase o mesmo padrão de interface. Alguns um pouco mais poluídos, outros um pouco mais intuitivos, mas no final das contas eles possuem basicamente as mesmas ferramentas. Óbvio que alguns programas que são pagos existem recursos um pouco mais avançados do que esses que são gratuitos, mas isso não interfere em nada na qualidade final da sua ilustração. Agora, falando de programas pagos, eu queria começar com o Clip Studio Paint. Que programa maravilhoso é esse? Se você quer ilustrar, se você quer ir mais a fundo ali, ele é maravilhoso. Acho que só quem já teve a oportunidade de ilustrar nesse Clip Paint Studio sabe do que eu tô falando. Ele é muito parecido também ali com o Photoshop. Ele basicamente utiliza das mesmas teclas de atalho do Photoshop. Então, se você tá acostumado com um programa, para você conseguir migrar para outro, acaba sendo até mais fácil, mais intuitivo. Ele tem muita ferramenta, assim, às vezes pode assustar logo de cara. Mas quando você começa a desenhar nele, você vai ver que é uma maravilha.
maravilha de programa, meu Deus. Olha eu fazendo propaganda aqui. Gente, eu não tô sendo paga pra isso. O Clip Studio Paint, ele tem tanto versão pra Windows, pra Mac, tem até pra iPad. Então, dá pra você fazer a festa aí aonde você quiser. Lembrando que o pagamento dele é único. Uma vez que você pagou esse programa, você tem ele vitalício. Você tem ele pra sempre. Diferente de alguns outros programas que às vezes você tem que pagar mensalmente. Temos também o Procreate. Procreate também é sensacional para quem quer ilustrar. Infelizmente, ele só está disponível para iPads, mas se você tem um iPad, eu recomendo muito que você faça esse investimento porque vale muito a pena. É outro programa super intuitivo, você consegue pegar ali os comandos básicos, como desenhar, muito rápido mesmo. É um aplicativo aí que você não se arrependeria de jeito nenhum de adquirir. E da mesma forma que o pagamento do Clip Studio Paint Pro é uma vez só, do Procreate também é a mesma coisa. Uma vez que você pagou, você tem ele para sempre. E por último, eu queria falar sobre o Photoshop. Achou que eu não ia falar sobre o Photoshop, né? O Photoshop, ele na realidade é um programa de edição de imagem, mas ele tem tantos recursos de ilustração que ele acaba sendo uma mescla de edição de imagem, de criação de ilustração, até para vídeo, se você quer saber. Mas, como aqui nós estamos focados em ilustração, eu queria recomendar sim o Photoshop. É um programa extremamente profissional, tem muitos recursos, muitas ferramentas ali para você criar de efeito, depois fazer pós das suas ilustrações, então o negócio fica sensacional, fica de outro mundo. Se você usar o Photoshop, você precisa pagar um valor mensal, senão você não consegue fazer a utilização dos recursos dele. Mas ele é excelente, e se de alguma forma você quiser partir do Photoshop, você também não vai se arrepender. Só lembrando que o Photoshop não é exclusivo de ilustração, ele tem outras funcionalidades e outros recursos, mas ele é maravilhoso. Após escolher sua ferramenta e instalar um programa, é hora de começar a desenhar. E para isso, o próximo passo é entender alguns recursos fundamentais. Então, primeiro, familiarize-se com o programa que você escolheu. Navegue aí pela interface e localize esses recursos. Os brushes ou pincéis, eles são essenciais. Eles vêm em várias formas e tamanhos, e eles podem ser usados para esboço, o traço principal do desenho, colorização e até finalização. Eu recomendo experimentar diversos tipos para ver como cada um se comporta. E não esqueça também da borracha, que ajuda a corrigir erros ou até suavizar bordas. O balde de tinta é outra ferramenta útil para preencher grandes áreas com cor. Um recurso importante são os modos de mesclagem, ou blend modes. Eles determinam como as cores das diferentes camadas interagem entre si e também são muito utilizados para criar efeitos e texturas. E falando em camadas, aprender a gerenciar camadas é crucial. Elas permitem que você trabalhe aí em diferentes partes do seu desenho sem afetar o resto. Aprenda também a ajustar a opacidade e a visibilidade de cada camada, o que oferece grande controle sobre o resultado final. Agora que você entendeu os recursos principais, faça exercícios básicos de desenhos com sua mesa digitalizadora ou tablet. Para isso, tente traçar linhas, criar formas e explorar sombras. Com certeza isso te ajudará a se familiarizar aí e ter mais controle com a sua ferramenta. Use diferentes pincéis, aplique cores com um balde de tinta e experimente também os modos de mesclagem. Então é isso. Agora que você conheceu as ferramentas e programas, comece um projeto pequeno de ilustração. Pode ser um desenho simples de algo que você gosta ou algum objeto do seu dia a dia. O importante é colocar em prática esses recursos que você aprendeu. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e ative as notificações para mais dicas de ilustração digital. E se você quiser se aprofundar ainda mais, confira o meu curso Ilustras que Impactam. O link está na descrição. E esse curso vai te dar uma base sólida na ilustração digital. Muito obrigada por assistir e até a próxima!